Na lição de hoje, nós vamos estar falando de um assunto que talvez não seja tão fácil executar na vida do cristão ou de qualquer outra pessoa, que seria a questão do perdão, né? E nós vamos trabalhar hoje no tema Jesus, ensina-nos a perdoar. Então pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, aqui em Rio Bonito. É, como sempre, um prazer tê-lo na nossa lição de hoje, onde que nós vamos estar falando sobre um tema que talvez não seja tão fácil de executar, talvez seja um tema um tanto quanto difícil, até de nós pensarmos um pouco na questão dele, que seria a questão do perdão. Né? Mas é algo que é necessário para a nossa vida. Alguma lição atrás nós já falamos sobre esse assunto, estamos passando aqui hoje para dar uma recapitulada nesse assunto que é sobre o perdão. Né? Então nós vamos estar fazendo leitura do texto hoje, que vai servir de base, que é o de Lucas, capítulo 23, versículo 34, a parte A, que vai dizer assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pois bem, nós vamos estar olhando para dentro da Bíblia na questão do perdão, como que Jesus tratava sobre a situação do perdão, o que a Bíblia ela vai trazer para a nossa vida sobre o perdão. Né? E nós podemos iniciar nossa lição já fazendo um comentário que Jesus ele ensina a cada um de nós a perdoar. No Novo Testamento temos essas referências aonde que o nosso mestre ele deixou esses ensinamentos aí para que nós possamos executar o perdão dia a dia. Né? E podemos ver que Jesus ele sempre ensinou com clareza, sempre foi muito objetivo acerca do perdão, né? De liberar o perdão. E que também nós somos perdoados também dia após dia. E podemos ver da seguinte forma que somos perdoados à medida em que nós vamos perdoar também. E um fato aqui que eu anotei, que eu denomino importante, dentro da Bíblia tem 3 palavrinhas lá que acabam se referindo, se listando, né, relacionado ao perdão, que provavelmente quando você e eu lermos o texto, vamos ver essas palavras e vai estar ligado, a situação vai estar ligada ao perdão, que seria de apagar, a palavra apagar, esquecer e remir. Por exemplo, eu vou citar aqui os textos mais ou menos onde estão escritos, que de apagar seria em Malaquias 7,19, esquecer Isaías 38, 17 ou 43, 25, né? Os versículos, né? 38, no capítulo 38, versículo 17 e também 43 e 45 e 25. Também remir, na palavra remir, que Isaías 44, 22 ou Efésios 1, 7. Essas são algumas referências. Mas, por exemplo, quando ouvimos falar que ele, por exemplo, lança no mar do esquecimento, ou seja, o esquecer, né? Apaga todas as transgressões, ou seja, apaga todo o pecado, ele esquece, limpa, né, desse pecado, e remir que nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, nós somos perdoados através do sangue do Cordeiro. Mas sobre esse assunto do sangue vamos deixar um pouquinho mais para frente, que é um outro ponto da nossa lição. Pois bem, o gesto do perdão, ele vai nos tornar imitadores de Deus, né? Porque, por exemplo, nessa atitude, quando nós perdoamos e nos tornamos, acabamos nos tornando semelhantes a Deus, vemos sendo manifestado na nossa vida característica de Cristo. Porque Jesus, ele perdoava, ele ensinou a perdoar, ele também perdoou, creio que diversas vezes, quando até ter sido insultado, alguma coisa mais ou menos do tipo. Né? Então, assim, quando nós
perdoamos, passamos a ter na nossa vida a característica de Cristo, ou seja, o que tinha de identidade em Cristo, e isso também passa a refletir na nossa vida. E eu gostaria de estar fazendo a leitura do texto de Efésios 4:32, que vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a Bíblia ela vai nos recomendar que, olha só, que sejamos benignos, compassivos, porque na atitude de perdoar, porque devemos perdoar uns aos outros, porque Deus, através de Cristo Jesus, ou seja, através da questão da morte de Jesus Cristo, através desse ato sacrificial, Ele nos perdoou. Então, a Bíblia ela vai nos trazer isso, trazer para a nossa mente, que você e eu perdoemos, para que também possamos ser perdoados, porque Jesus, ele serviu como sacrifício para que, podemos dizer, né, que foi ali a ponte para que Deus nos perdoasse. Né? Então, devemos ser pessoas benignas, compassivas uns com os outros, perdoando realmente aos outros nas falhas, e também sermos perdoados porque Cristo que nos amou, Ele nos perdoou através de Jesus Cristo. Então, podemos ver que quando você e eu perdoamos, vamos acabar perdoamos, temos a característica de Cristo em nós e também nos tornamos semelhantes a Deus nosso Pai. Também eu posso dizer que seria uma exigência de Jesus para que você e eu, servos dele, sejamos homens e mulheres perdoadores. Porque eu posso dizer que isso seria uma evidência da graça de Deus sobre a nossa vida, porque aquele que serve a Cristo, ele não tem prazer em ficar guardando mágoas ou tendo tipos de ressentimentos, sentimentos ruins dentro do seu coração. Então, essa seria uma exigência daquele que serve a Cristo, aquele que segue a Cristo, ser um homem e mulher que seja perdoador, que tenha realmente essa característica, como eu falei, né, aqui no começo, que seria a característica de Cristo manifestado na nossa vida, né, e demonstra que a graça de Deus ela é derramada sobre a nossa vida. Então também isso tem que fazer parte da vida do cristão. Também Cristo, ele deixa claro que os sentimentos de mágoa, ódio e ressentimento no coração não são aceitos por Deus. Então, muitas das vezes falamos que perdoamos da boca para fora, mas se dentro do nosso coração ainda existe esse sentimento ruim, esse sentimento de mágoa, de angústia, de tristeza, de rancor, de ódio, seja lá qual sentimento negativo seja, mas ainda assim você fala que você perdoou, seria, né, o perdão da boca para fora, que a gente costuma dizer. Então, esse tipo de pessoa que ainda diz que perdoa, mas que ainda tem esse sentimento ruim no coração, essa pessoa pode ter certeza que isso não agradou o coração de Deus. Né? Então, porque não é algo que é feito de singeleza de coração, não é algo sincero. E esse tipo de perdão também não vai ser aceito por Deus. Então, queridos, Jesus, ele nos ensina de que devemos amar ao próximo, que devemos perdoar o próximo, nossos irmãos em Cristo, perdoar nossos ofensores, né? A Bíblia fala assim também. Então tem aqui até a referência lá, os irmãos podem ler Colossenses 3:13, né? E nós devemos perdoar porque também Deus nos perdoa de qualquer pecado nosso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, temos a vida de Jesus como exemplo de homem que perdoou, nós temos algumas lições que são aprendidas, certo? Né? E podemos ver que os servos de Jesus, eles vão ser sempre desafiados a perdoar a todos os ofensores. Ou seja, qualquer tipo de pessoa que te ofendeu, que te magoou, te entristeceu, tirou, né, te deixou irado, por mais que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, mas ainda assim, se você e eu fomos atingidos de certa forma, onde que nós fomos ofendidos, a Bíblia fala que nós devemos perdoar. Por isso que eu falei que no começo talvez seja algo difícil de executar, mas é algo que é necessário para a vida e para o crescimento do cristão. Então, Jesus ele nos desafia a perdoar todos os nossos ofensores. Né? Também nós podemos ver que dentro dos ensinamentos de Jesus, ele vai trazer a questão de sermos longânimos, né? E pessoas dispostas a perdoar,
né, a quem ofendeu, ela pratica a longanimidade. Ou seja, ela consegue, esse tipo de pessoa, ela consegue conviver com essas pessoas a quem se opõe a elas. Né? Ela consegue desenvolver esse relacionamento, ela aprende a perdoar, independente do que aconteceu. Né? Então vamos ler o texto de Efésios 4:2, que vai dizer o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, a pessoa que tem características de Cristo na sua vida, que ela pratica a longanimidade, ela aprende a suportar aos outros em amor. Ela perdoa, ela libera o perdão e ela aprende a suportar, a conviver com essa pessoa, por mais que ela se oponha a talvez as opiniões, a questão também talvez de pensamento, enfim. Mas a pessoa que tem Cristo no coração, ela consegue se opor a toda negatividade que vem sobre ela. Ou seja, ela consegue conviver com essas pessoas de uma forma muito tranquila, porque Jesus ele foi dessa forma. Existia pessoas na época de Jesus, quando Jesus estava executando seu ministério, que eram contra todo tipo de ensinamento que Jesus dava, né, o ensinamento verdadeiro, eram contra as atitudes de Jesus, mas ainda assim ele perdoava essas pessoas, como o texto que nós lemos logo no começo, né, pedindo ao Pai que perdoassem a essas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus ele aprendeu a conviver com essas pessoas de tal modo onde que ele aproveitava toda a oportunidade para ensinar, toda a oportunidade para propagar os planos que Deus tinha para o seu povo, a questão da remissão também dos pecados, e de forma alguma ele deixou de lado essas pessoas, e o tempo todo ele anunciava o Evangelho. Então daí a importância de muitas das vezes sermos longânimos, né? De aprender a conviver com essas pessoas que se opõem, porque elas também precisam ouvir do Evangelho de Cristo, elas precisam conhecer a palavra verdadeira, elas precisam receber o perdão do Senhor, elas também precisam aprender a perdoar. E Deus ele usa a cada um de nós, por onde nós estivermos, para justamente nós ensinarmos, mostrarmos isso aqui, ó, características de Cristo, que seria do perdão, qual é o benefício do perdão. Então, você e eu somos pessoas fundamentais na propagação do Evangelho e também para ensinar as pessoas a liberarem o perdão e receber o perdão da parte de Deus. Um exemplo de longanimidade, um teste aí, foi na questão de Pedro, quando Jesus indagou a questão de quantas vezes deveria, na verdade, né, ele teve essa conversa com Jesus na questão de quantas vezes deveria ser liberado o perdão. E a Bíblia mostra, né, que o perdão ele deve ser ilimitado, não existe uma quantidade certa. Ah, não, tal pessoa errou comigo 2 vezes, na terceira vez já não vou perdoar mais. Não é assim. A Bíblia ela traz totalmente um ensino contrário, de que se tiver que perdoar 1000 vezes, 10.000 vezes, nós devemos perdoar. Né? E Pedro passou, né, quando teve essa conversa, que ele indagou Jesus, e aí, quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, uma quantidade limitada, ou seja, não importa a quantidade que seja, mas você e eu também devemos ser dessa forma, perdoar, independente da situação, liberar o perdão, tirar toda a mágoa do coração, porque isso não faz bem nem para você, nem para mim, nem talvez a outra pessoa possa ficar tão bem quando há algum problema de relacionamento, mas você fica tão mal e isso só vai fazer mal para você. Né? E Deus também não vai receber o perdão se você falar da boca para fora. Então devemos perdoar e deixar na mão de Deus, porque Deus ele tem sempre o melhor para fazer na nossa vida. Né? Então também olhando assim sobre a questão, até pegando um pouco do Antigo Testamento, falando sobre perdão, e olhando também para o Novo Testamento, sempre teve a questão do perdão de derramamento de sangue. O que seria isso? Antigamente tinha a questão do sacrifício que era feito, né, isso no Antigo Testamento, e Jesus Cristo ele já foi o sacrifício, o derramamento do sangue de Jesus já foi justamente para que nós fôssemos perdoados. Antigamente, lá no Antigo Testamento, as pessoas precisavam levar lá, quem tinha condições de levar
um novilho, levava, se pudesse levar alguma outra coisa menor para ser sacrificado, né, pela remissão dos seus pecados, assim era feito. Jesus, ele veio justamente, ele morreu justamente para romper, né, com essa questão de sacrifícios, vamos dizer, anuais ou mensais, seja da forma que for. Mas justamente o sangue que era derramado no Antigo Testamento quando o sacerdote derramava esse sangue, para que essas pessoas eram perdoadas pelos seus pecados, Jesus, ele morreu também para que fôssemos de uma vez por todas perdoados por todas as nossas falhas. Então, devemos olhar para esse sacrifício que foi feito para que nós tivéssemos, né, pela nossa redenção. Ou seja, o sangue de Jesus, ele foi aí o meio para que essa redenção, para que a graça de Deus chegasse à nossa vida, né? Ou seja, não há de forma alguma não há, né, perdão sem derramamento de sangue. No Antigo Testamento tinha um exemplo aí que eu falei, usando os animais para sacrifício, e no Novo Testamento nós temos o exemplo que, como eu falei, que foi de uma vez por todas, o derramamento de sangue de Jesus, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, para os irmãos entenderem um pouquinho até a questão, às vezes, da situação do porquê que acontecia esse sacrifício no Antigo Testamento. Era justamente para a questão de perdoar os seus pecados, os pecados de cada um ali na época. Um fato também interessante é que dentro dessa questão do perdão, além de você se livrar, tirar um peso das costas quando você libera o perdão ou quando você recebe o perdão, é que existem bênçãos que vêm decorrentes à liberação do perdão. Né? Que seria perdoar, aí tem umas questões aqui, né? Que perdoar é um ato divino, como já falamos lá que devemos perdoar os nossos ofensores, mas perdoar é um ato divino. Perdoar também vai nos assemelhar a Cristo, como eu falei, né, que gera uma característica de Cristo em nós. Perdoar torna-nos alvo do perdão de Deus, ou seja, você e eu perdoamos e Deus também nos perdoa pelas nossas falhas. Não que seja uma barganha, mas assim funciona, porque se Ele nos perdoou, por que nós não vamos perdoar a quem pecou, quem errou contra nós, né? E também, assim como eu falei, assim como Cristo perdoou, também nós devemos perdoar aos nossos devedores, aos nossos ofensores, aquele que é contra cada um de nós. Nós não devemos ficar guardando mágoas, sentimentos ruins, porque isso não vai fazer bem para a nossa vida. Como já falei em alguma outra aula, eu creio que cada um também já ouviu falar de que muitas pessoas têm doenças nos dias de hoje, alguns tipos de doença, justamente por falta, né, de liberação de perdão ou de recebimento, né, de perdão. Então, isso é muito importante para cada um de nós. Também, quando se fala na questão de liberar perdão, nós temos relacionamentos restaurados. Lá no Salmo 133, né, o rei Davi ele fala exatamente assim, né? Ele se alegra, na verdade, sobre a questão da bênção de ver os irmãos unidos. Ele fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O Salmo 133, versículo 1 e 2. Seria mais ou menos nessa tradução que eu tenho aqui. Ou seja, ele descreve a unidade da igreja porque do seu povo naquele tempo, porque o povo servia e não guardava sentimento negativo, não guardava nada de ruim dentro do seu coração. Então havia, nesse momento aqui, quando ele escreveu esse salmo, ele se alegrou em ver o povo unidos ali em comunhão, sem ressentimento nenhum. E assim nós devemos também ser dia após dia. Queridos, eu gostaria de concluir essa lição falando sobre o poder que o perdão tem. Na verdade, ali, olhando um texto, citando aqui rapidamente, quando Jesus ele cura o paralítico, a multidão viu ali a questão do milagre que Jesus fez de fazer aquele homem andar. Mas também, talvez não tenham percebido o poder que o perdão tem. Não foi simplesmente um milagre, mas Deus ele perdoou Jesus ali, né, naquele ato, perdoou, declarou perdão sobre a vida daquele homem e ele voltou a ter sua vida normal. Ou seja, o perdão ele cura, o perdão ele liberta. Então, por que você e eu devemos guardar esse sentimento dentro dos nossos corações? O perdão ele é
tão poderoso que ele curou o paralítico ali, mas talvez a liberação de perdão seja tão poderosa que talvez cure alguma doença, alguma enfermidade que você e eu temos. Tire esse peso das nossas costas. Então, queridos, que com essa lição de hoje possamos ter nossos relacionamentos dentro de casa restaurados, que possamos ter nosso relacionamento com o nosso vizinho restaurado, que possamos perdoar quem nos ofendeu, também que nós possamos pedir perdão se em algum momento nós falhamos. Esse é o momento, não perca a oportunidade, que não percamos, né, a oportunidade de servir a Cristo e de coração limpo, de coração puro, porque Deus ele vai se agradar com certeza quando nós partimos para esse outro nível, né, de pessoas melhores, quando liberamos e quando recebemos também perdão. Então esse é o ensino que eu tenho para passar para os irmãos nesse momento, sobre perdão, vendo o exemplo de Jesus, sobre o perdão que ele trouxe, né, para a nossa vida, que ele nos ensinou realmente a perdoar. Mas antes de encerrarmos essa lição, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Também não sei que horas que cada um vai assistir essa lição, mas eu peço que no nome de Jesus, que nesse momento, que o Senhor nos ajude a desatar as cadeias da falta do perdão, que o Senhor nos ajude, nos liberte de todo mal, de todo sentimento ruim, que o nosso coração seja purificado, seja transformado. Pai, que relacionamentos sejam restaurados, relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre vizinhos, entre irmãos. Pai, porque o Senhor deseja com que o Teu povo vive em união. E assim, Deus, que nós possamos ter um bom relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, que possamos também declarar àqueles que não conhecem a Ti o quanto o Senhor perdoa, o quão o Senhor é amável com aquele que o serve com alegria. Assim, Deus, que possamos declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, espero que você tenha sido abençoado com essa lição. Aquilo que eu não consegui falar, eu peço que o Espírito Santo de Deus, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando sobre a vida de cada um, falando poderosamente ao teu ouvido, porque eu creio que sempre o Espírito Santo de Deus está ali, falando aos nossos corações poderosamente. Então que essa semana se inicie, seja uma semana abençoadíssima, repleta de vitória. Conto com você também na semana que vem em mais uma lição, ok? Então, queridos, fique com Deus e até a próxima.